Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Vou colocar a câmera aqui assim, ó. Tadã! Será que dá um ângulo legal? Será que ela vai despencar no meio do trânsito? Tudo é possível. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas e por acaso está vendo pela primeira vez, meu nome é René de Paula Júnior. Eu costumo aproveitar essas horas mortas do trânsito para, sei lá, compartilhar com vocês algumas coisas que estão me intrigando, que está passando pela minha cabeça e que eu estou com preguiça ou falta de tempo ou de colocar no papel. A falta de tempo nem uma desculpa boa, porque na verdade, posso acertar um pouco mais aqui? Vai ficar melhor. Porque eu estou com um tempo relativamente tranquilo. Eu saí de uma empresa, agora estou pensando para onde eu vou, tal, então estou oficialmente entre empregos. Mas se bem que amanhã, até uma coisa que eu quero compartilhar com vocês depois, eu vou participar de um TED, do TEDx FIAP. Então, essa é uma responsa grande, não dá para ser tão improvisado quanto eu costumo ser aqui, né? Tem que ser um pouquinho mais, dizendo, bem mais estruturado e tal. Então isso tem me absorvido nos últimos dias. Mas tem uma ideia que eu quero tirar da minha cabeça, até para ficar com a cabeça mais livre para o evento de amanhã, que é o seguinte. Na verdade a ideia cabe numa linha só, vamos ver se eu consigo destrinchar e estender um pouco essa história. A história é a seguinte: se eu pegar agora, e ao invés de ir no barbeiro, como eu estou indo agora cortar o cabelo, pegar e for até uma fast shop da vida, uma FENAC da vida, os caras vão tentar me empurrar uma TV 3D, né? TV 3D, essa é boa, né? O que os caras não inventam para tentar fazer você comprar umas tranqueiras? TV 3D, Nintendo 3D e tal, tá bom. Com essa história de 3D na cabeça, que eu nunca botei muita fé, o que não quer dizer nada, porque pode ser que seja um sucesso, vivo comendo bola. Uma coisa engraçada que me intriga é o seguinte: eu recebi pela Amazon um livro que eu tinha lido uma resenha em algum lugar, tal, comprei, eu ainda não li, mas o título do livro é Monocultura, Monoculture. Na verdade, acho que a tese do autor, pelo que eu entendi, eu espero que seja isso, é que na verdade a gente está empobrecendo a maneira como a gente vê o mundo, porque a gente está pensando todo mundo da mesma maneira, por isso que é uma monocultura. Monocultura, né, para quem não lembra, era um termo que a gente usava para aqueles países que plantavam uma coisa só, tipo o Brasil só plantava café, o Brasil só plantava cana, sei lá. E eu comprei esse livro porque eu, de uma certa maneira, sinto o mesmo desconforto. É como se no mundo do 3D, né, no futuro do 3D, o nosso raciocínio de quem trabalha com digital não fosse nem 2D, fosse 1D, né? Uma dimensão só. Uma dimensão só. Não é nem o 2D, que é aquela coisa da web, né? 1D, uma dimensão só. E o que é curioso é que isso não é muito por acaso, assim, não é que, como é que isso aconteceu? Não, porque na verdade tem gente dedicada, aparentemente, a promover esse emburrecimento, né? De tentar reduzir toda a riqueza da realidade. A realidade tem uma porrada de dimensões, né? E não estou falando aqui de física, eu estou falando na verdade da experiência de vida. Eu acabei de voltar agora de uma viagem bastante aventureira, eu fui pro Egito a passeio e tal. Cara, e você está indo para um outro planeta, né? Nada é igual, é completamente diferente. Os costumes, a importância da religião, a maneira como o cara dirige, a maneira como o cara, sei lá, até as coisas mais óbvias, o preço das coisas, as coisas não tem um preço fixo, tem que negociar tudo. O trânsito não tem regras, você tem que negociar tudo. É praticamente um outro sistema operacional, né? Isso que é o bom de viajar, né? Perceber que realmente o mundo é mais rico, existem mais dimensões do que a gente costuma acreditar. Em N outros episódios aqui eu já comentei com vocês uma coisa que eu gosto bastante, em alemão, que é uma língua que, sei lá, eu estudei por um bom tempo e tal,
morei lá um tempo. A palavra experiência, tipo, o cara é um cara bastante experiente, a palavra para isso é Erfahrung. Erfahrung vem do verbo viajar. Porque, pelo menos é o que me contaram, né? Pode ser uma lenda, não sei, mas antes, quando o cara era um aprendiz de alguma coisa, sei lá, o cara quer ser ferreiro, né? Então ele aprende ele tem que, para aprender o seu ofício, ele tinha que literalmente pular de mestre em mestre, viajar de cidade para cidade. É só depois que ele tivesse realmente circulado bastante, que ele fosse um cara viajado, ele tinha a experiência necessária. Bom, então eu gosto dessa associação, né, de você circular, né, conhecer outros universos e enriquecer a sua maneira de ver o mundo. Só que quando a gente vê muita gente falando de digital, ou sobre digital, eu percebo que existe um certo esforço em criar um mito, né, de que existe o digital, né, que o digital tem suas próprias regras, né, e que essas regras do digital, que na verdade não são regras, às vezes são propriedades do meio, né, são inerentes, né, 0 e 1, né, todos os protocolos da web tem alguns, sei lá, tem algumas características, mas não necessariamente são algum tipo de natureza, né, ou alguma coisa em que a gente deva absorver, ou seja o que for, né? Os caras colocando esses aspectos do digital como se fossem algo superior ao que acontece com a vida ou com a tua experiência cotidiana, né? Não, porque o digital não tem fronteiras, porque o digital não tem limites, porque no digital o custo é zero. Então você tem, quando você aterrissa, né, quando você está aí no campo, né, tentando implementar um projeto, tentando implementar inovações, tentando entender, tentando ver as diferenças, tentando ver as perspectivas, né? De novo, a questão de inúmeras dimensões. Quando você ouve esse papinho do digital acima de qualquer coisa e com regras próprias, você fala, desculpa, isso empobrece, né? Isso não me ajuda muito, né? Isso empobrece. Eu quero sim, e na verdade isso até eu quero mesmo, né? Porque é isso que está por trás do que eu leio, do que eu assisto, do que eu escuto. Eu quero novos olhos, né? Eu quero a capacidade de enxergar mais dimensões, eu quero a capacidade de perceber mais diferenças, de perceber mais nuances, né? Essa simplificação um pouco grosseira, né, do universo digital não me ajuda muito, né? Na verdade, talvez não só, ela talvez até piore, certamente piora aquilo que eu sou capaz de pensar, né? Então eu vou dar um exemplo que eu dou toda hora, aliás, vou comentar amanhã essa história, ainda mais porque ela ganhou um outro colorido, ou ganhou outra dimensão, né? Que é o seguinte, há muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, estava no Brasil. Ele veio aqui para São Paulo para fazer um evento, sei lá o que e tal. Ele falou lá as bananadas dele, e aí ele abriu espaço para perguntas. Eu não posso ver o microfone, né? Vocês estão vendo aqui. Aí eu perguntei pro cara, Mark, seguinte, você tá com isso há uns 2, 3 anos atrás, tá? Você está com uma plataforma aí que está sendo adotada por milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas, né? Como é que vocês estão acompanhando a maneira como a plataforma de vocês está sendo adotada, né, por diferentes lugares e pessoas? O cara me olhou assim e falou, como assim? Eu falei, bom, tá bom, deixa eu me apresentar. Na época eu trabalhava na Microsoft. Olha, meu nome é Renê, trabalho na Microsoft, trabalhei no Yahoo já. E no Yahoo a gente tinha produtos ali que eram Messenger, grupos, e-mail, tal, que eram adotados por centenas de milhões de pessoas no mundo. Mesma coisa na Microsoft, numa escala maior ainda, né? E o que a gente percebe é que alguns produtos são adotados de maneira surpreendente, né? A maneira como o Messenger é adotado aqui, a maneira como o Orkut é adotado aqui, o acolá, ou seja, onde for. E isso para mim, tese pessoal, isso tem a ver com a cultura do lugar. Então acho que a cultura Aí o cara me interrompeu e falou, olha, eu não acredito nisso, porque eu acho que se você fizer um produto suficientemente bom, ele vai ser usado praticamente da mesma maneira, porque no fundo todas as pessoas são iguais. Olha que engraçado, de novo a coisa unidimensional, 1D, né? O mundo é todo igual. Se você fez um produto que funciona do ponto de vista de código, de engenharia, etc e tal, então ele vai, né, ser usado da mesma maneira.
Cara, eu duvido que ele fosse dar a mesma resposta agora que o pessoal no mundo árabe pegou a plataforminha dele, né, que serve para dar like, 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 e usou para derrubar um governo. Eu acho que ele repensaria essa história. De novo, a questão da falta de experiência. Acho que o cara viajou pouco. Na verdade, tem outras hipóteses ali. Ele não só acho que é um cara novo demais e por isso não viajou tanto, não tem tanta experiência. Segundo, o cara é americano, e o americano cresce achando que você pode ir para os rincões da galáxia que os caras vão falar inglês, né? Star Trek é assim. E também o cara é engenheiro, e essa história eu conheço, eu fiz um pouco de engenharia antes de fazer rádio e televisão, e na verdade em engenharia os caras passam 2 anos ensinando resistência dos materiais, mas ninguém te ensina sobre a resistência das pessoas a adotar tecnologia e tal. Então acho que tem essas 3 coisas, americano, engenheiro novo. Então ele estava enxergando o mundo por uma dimensão só. Mas à medida que essa é a minha tese sempre, eu posso até estar ficando repetitivo, mas sei lá, não custa. Se bem que quando você ouve um Steve Jobs da vida falar por aí, você percebe que faz sentido, talvez, que assim, à medida que a tecnologia faz cada vez mais parte da vida de todo mundo, todo mundo é todo mundo, todo o mundo e todo mundo, né? Esses aspectos, essas outras dimensões sociológicas, econômicas, culturais, históricas, elas mudam completamente o que é possível, o que é viável de acontecer, né? E essa para mim é a parte mais rica, né? E a minha pergunta é assim, ok, tudo bem, tem um monte de gente por aí vendendo lendas, né? Porque o digital, as regras do digital, porque a web, a informação é livre. Quer dizer, uma série de discursos que, na verdade, esquecem, tem o seu encanto, na verdade, todo mundo gosta, né, de algum tipo de simplificação, ou de algum tipo de coisa que facilite um pouco, né? Porque afinal é mais fácil imaginar que todo mundo é igual, né? Do que imaginar que as pessoas são diferentes, né? Mas graças aos céus, né, a indústria de roupas, imagina se toda a indústria de roupa fizesse a mesma roupa do mesmo tamanho para todo mundo, né? Isso na China comunista talvez tenham tentado, mas a questão eu bato nessa tecla de novo. Se você quiser fazer o mínimo de diferença, se você quiser causar o mínimo de impacto, se você quiser promover algum tipo de transformação, eu te digo que esse pensamento reducionista, esse pensamento unidimensional, esse mito de que alguma coisa, sabe, que 0 e 1 tem uma natureza própria, ou que a informação quer alguma coisa, cara, isso não adianta acreditar nisso como se fosse fé, tá? Aliás, até legal mencionar essa história de fé, porque na verdade é muito engraçado o quanto, né, nessa área da gente, algumas coisas míticas, algumas coisas quase religiosas estão se consolidando, né? Então, não só porque alguns grupinhos parecem seitas, né? A seita Meca, tem várias seitas por aí, como muitos caras também se posam de guru, né? Como muitos eventos parecem missas, parecem sei lá o que, parecem encontro de jovens, né? Sei lá o que parece aquilo. Como também estão se consolidando alguns dogmas que, na verdade, quem é do ramo mesmo, cara, fala, o quê? Como assim? Tá? Sobretudo porque, isso eu digo até com isso explica alguns dos cabelos brancos que eu vou tentar, que eu vou aparar hoje. Nessa área em que você está realmente entrando na vida das pessoas, né, e está dando ferramentas para elas trabalharem, é sempre surpreendente e desconcertante o que as pessoas acabam fazendo com aquilo que você imaginou, né? Quando você pega um cara que é realmente humilde, sei lá, você já viu o Guy Kawasaki falando, sei lá, se você colocar o cara do Twitter na parede, o próprio Mark Zuckerberg na parede, se o cara for sincero, ele vai falar o seguinte, eu não tinha ideia de que isso ia dar tão certo assim, eu não tinha ideia de que as pessoas iam usar dessa maneira, não foi isso que eu pensei, né?
Na verdade, o que aconteceu é que o cara lançou um troço, as pessoas se apropriaram daquilo. De novo, a minha tese que eu bato, as pessoas se apropriam da tecnologia, a sua imagem e semelhança. Então o egípcio se apropria de uma maneira, o iraniano se apropria de outra, o chinês se apropria de outra. E para quem fez, é uma surpresa, quase sempre uma surpresa, né? E aí, se o cara for esperto, se o cara for bom, ele vai aprimorando, né, no sentido de permitir que as pessoas adotem ainda mais, no sentido de que as pessoas se tornem ainda mais eficientes, que aquilo se torne ainda mais relevante para aquele uso que emergiu, né? Então, só que isso requer o quê? Isso requer humildade, né? Isso requer reconhecer que existe a diferença. Isso requer reconhecer que as coisas mudam com o tempo. Isso requer reconhecer, e assim vai, né? Só que isso são coisas multidimensionais. É reconhecer que o mundo tem inúmeras outras dimensões e que o uso também cresce em várias dimensões, né? E isso, onde isso se encaixa nesse discursinho humanidade 2.0 ou digital isso, digital aquilo? Cara, existem pessoas, né? Quando eu estou usando essa câmera, a última coisa que me preocupa é se ela é digital ou não, né? Eu não ia falar diferente se ela fosse analógica, né? E aí fica aquela questão. Estou até feliz que tenha trânsito hoje, porque dá tempo de continuar nessa história. Por que a gente gosta tanto de simplificações grosseiras? Eu lembro quando eu me formei em rádio e TV na ECA, trabalhei em TV um tempo, mas antes eu passei algum tempo na engenharia, larguei, não acabei e tal, mas foi o suficiente para descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, o pessoal da física tinha horror ao pessoal da engenharia, porque eles falavam que tinha aquela lenda que engenharia é física mais bom senso, né? E aí tinha aquela brincadeira que física e engenharia é menos bom senso. Aí tinha aquelas brigas todas e tal. Mas acho que uma das rixas ali é que o físico olhava para o engenheiro e falava: meu, esse cara, ele vai pegar lá uma regra de 3, ele não está interessado em saber como a coisa funciona, ele vai querer só algum modelo, né? Não interessa tanto a parte científica, mas sim a parte técnica. Tinha umas rixas aí, tá? Mas na verdade, assim, quando você simplifica, tipo, se eu encarar o trânsito, né, se eu encarar um problema, né, se eu quiser resolver quanto tempo aquele semáforo tem que ficar aberto, se eu for me aprofundar em todas as dimensões do problema, eu vou ter que saber quem sou eu, o que eu estou fazendo, o cara da frente, ali, os horários, o bairro, os prédios. O problema fica absolutamente, parece um fractal, né? Quanto mais você afunda, mais complicado ele fica. Ele pode simplesmente simplificar e falar: bom, esquece, carros são carros, vem tantos carros por minuto, tem um pico na hora tal, ele vai ficar 15 segundos. Né? É uma simplificação, funciona, né? E vamos que vamos. Se o cara fosse se aprofundar demais, não saía nada, né? Então é lógico que a simplificação, ou a modelagem, ou toda essa questão de você substituir uma realidade muito complexa por simplificações, é lógico que ela é poderosa. É lógico que ela é poderosa, né? Você não precisa da física quântica, né, para fazer um motor de carro, né? A física newtoniana resolve muito bem. Você não precisa da física quântica para mandar um foguete para a Lua. Física newtoniana resolve muito bem. Você não precisa da teoria da relatividade para fazer um relógio mecânico. O newtoniano funciona muito bem. Mas, de novo, tudo que a gente está fazendo hoje tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com contextos políticos, tem a ver com fronteiras, tem a ver com seitas, tem a ver com crenças, tem a ver com modo de vida, tem a ver com valores. E valores não tem nada mais rico, complexo, surpreendente do que o universo dos valores, né? E aí você sair da faculdade com a certeza, né, com a crença dogmática, não, porque o digital, porque na internet, porque a internet, a web, o mobile, cara, para. E ainda vai brigar com as pessoas, porque vai achar que o fato do cara, isso é muito comum, né? Essa arrogância, né? Não, você não entendeu nada, você não entendeu, você não está percebendo a tendência, porque você não entende do digital,
né? Essa história do mundo, as fronteiras políticas, jurídicas, direito, leis, cara, isso tudo é atrasado, né? Cara, não é não, não é não, não é não, isso é fundamental, isso é extremamente interessante, isso é extremamente rico. Muitas dessas coisas que parecem dimensões excessivas, na verdade são conquistas muito árduas. A tua liberdade, a minha liberdade, a nossa cultura, né? A nossa, sei lá, nossos avanços todos foram conquistados muito duramente. Isso não é atraso não. Bom, então, filho, eu estou quase chegando aqui, vou aproveitar esse semáforo fechado para encerrar essa história. Vê se abre um pouco a cabecinha, ganhe novas dimensões. Essa coisa unidimensional aí não vai te levar muito longe. Ou talvez vá só numa direção. Grande abraço. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.